irmãos queridos, aqui presentes em nossa casa, irmãs e irmãos conectados ou que se conectarão conosco pelas redes sociais, a todas, a todos, o meu carinho, a minha amizade, a minha gratidão, com votos de segurança e paz em Cristo Jesus. Mais um ano doutrinário se inicia, mais uma bênção, dentre as infinitas bênçãos que Deus vai nos concedendo. Aproveitemo-las em favor nosso e de quantos pudermos alcançar e beneficiar com esses recursos que nos chegam. O nosso dirigente, também amigo, irmão, filho, sempre inspirado, em sua oração espontânea, nos trouxe um rico material para as nossas reflexões. Dentre outras ideias, ele trouxe estas duas que destaco agora, recordando-nos a figura de Jesus como modelo e guia, e também recordando que a nossa noite é dedicada ao estudo do Evangelho. Em síntese, estas duas ideias que vão nos auxiliar e muito. Estudo do Evangelho. Tenho aqui comigo um exemplar e começo me permitindo sugerir a todos que tenham em casa, no escritório, no local de trabalho, qualquer que seja, sempre à mão um evangelho. Não custa muito, não há quem não possa adquiri-lo, e se houver alguém impossibilitado, é só dizer que certamente a casa saberá brindar você com o Evangelho. Porque ele é, em síntese, um manual de instrução. Ele é, ainda em síntese, um código de comportamento. Por mais ampla e variável seja a nossa rotina, por mais circunstâncias, situações, ocorrências nos alcancem no cotidiano, estejamos certos de que em seus 28 capítulos, organizados metodicamente, criteriosamente, alcançaremos pelo menos uma sugestão, uma recomendação prática ao alcance de todos nós. Nenhuma orientação que fuja
a nossa capacidade intelecto-moral de compreensão, de assimilação e de prática. Com o Evangelho, nós vamos desenvolvendo a capacidade de pensar retamente, sentir retamente, ouvir retamente, falar retamente, viver retamente, agir retamente, morrer retamente e tudo fazer retamente. É um processo longo, difícil, sacrificial, que nos imporá e impõe sacrifícios, renúncias e um sem número de virtudes. A vida na Terra, pela heterogeneidade das criaturas, pelas condições planetárias, sendo ainda um planeta de provas e expiações, um dos desafios inevitáveis é a convivência. E numa expressão muito simples, conviver é viver com Deus, na sua sabedoria perfeita, criou-nos como seres interdependentes. Não há uma criatura no universo que se possa dizer autossuficiente. Ninguém que possa dizer, eu me basto. Deus faz assim desde sempre e sempre fará assim. Coloca a cada um de nós entre dois grandes grupos. Há um grupo de espíritos acima de nós, na evolução intelecto-moral, onde buscamos inspirações, forças, recursos, e aurimos esses recursos, e sempre sob nós haverá um grupo de espíritos menos evoluídos, menos preparados, aos quais devemos cooperação, devemos auxílio, devemos misericórdia, caridade e outras posturas cristãs mais. E assim se estabelece esta codependência entre superiores e entre nós e aqueles que nos são inferiores, os nossos irmãos mais jovens, menos experientes e mais necessitados. Mas se filosofar é fácil, se teorizar é fácil, a convivência, por vezes, se torna desafiadora.
pela heterogeneidade dos caracteres, dos gostos, dos desgostos, das tendências, das inclinações, dos tipos psicológicos, dos tipos de personalidade, da condição em que cada um se encontra. A convivência nem sempre é amena, prazerosa, satisfatória. E por esta razão, uma das situações comum na vida de todos nós é encontrarmos, ou nós mesmos produzirmos, desafetos. Ninguém escapa da regra que mencionarei. Ninguém. É impossível que todos nos agradem o tempo todo. E é impossível que nós agrademos a todos o tempo todo. Seria loucura, presunção, arrogância, soberba, vaidade, orgulho, pretender que todos nos agradem, se ajustando ao nosso modelito, e pretender que todos nos compreendam, ou que os outros sejam sempre compreendidos por nós. De sorte que, da mesma maneira como encontramos acidentes de veículos, derrapagens, colisões, ultrapassagens em pontos proibidos, inadequados, também será comum colisões entre almas, entre opiniões, entre gostos, porque não encontramos no universo duas pessoas que sejam rigorosamente iguais. E se é assim, é porque assim deve ser. E assim todos nós, em algum momento, teremos desafetos, ou seremos desafetos para alguém. E é possível até que alguém não simpatize conosco em razão de alguma qualidade positiva. Um exemplo ao nosso alcance. Amamos a doutrina espírita, pois basta que alguém não ame a doutrina para desgostar-se de nós. Nós amamos Jesus em níveis variados, mas todos amamos o Cristo, todos amamos o Evangelho. Basta toparmos um adversário do Cristo, que se tornará nosso adversário gratuitamente, pelo simples fato da nossa opção religiosa. É possível. Como, se não nos vigiarmos, poderemos anatematizar, poderemos nos antipatizar com o não espírita ou o não cristão. Estamos sujeitos a isto. Não importa, pois, por que A ou B se tornou nosso desafeto. Não importa. Pelo que diremos agora, veremos que o essencial nem sempre será diagnosticar o motivo pelo qual alguém não simpatize conosco e se tenha tornado nosso adversário, nosso inimigo. Nem é essencial isto, embora
possa ter alguma importância num certo momento. Porque o Evangelho é claro, é simples, é direto e nos propõe o que está bem estudado em nosso Evangelho, capítulo 10. O Evangelho nos propõe a conciliação com os nossos adversários. E, consequentemente, o Evangelho nos propõe a reconciliação. Conciliação, reconciliação. Conciliação, explicando singelamente, é a atitude de quem, com ou sem razão, toma a iniciativa da compreensão, toma a iniciativa do entendimento, toma a iniciativa do apaziguamento, toma a iniciativa da concórdia. Identifico um adversário, não estamos mencionando culpa, a origem de tudo, não importa, mas identifico que tenho um adversário. E o que o Evangelho simplesmente me recomenda? Concilie-se com ele. E o Evangelho ainda vai mais longe. Concilie-se o mais depressa possível. O mais depressa possível. O que não significa ser já, agora. Porque agora, já, nesse instante, pode ainda não ser possível, por qualquer circunstância. O nosso estudo aqui é genérico e, por isso, fica faltando algumas especificidades no estudo. Mas cada um vai pegando a parte que lhe toca, caso alguma parte lhe toque. Conciliar, vou tomar a iniciativa. Tomada a iniciativa da conciliação, eu terei feito, à luz do Evangelho, a minha parte. Posso e devo permanecer tranquilo e em paz. Eu atendi o comando do Evangelho, ainda que culpado. Porque o fato de eu ter errado, agora estou admitindo que esta circunstância é devida ao meu comportamento inadequado, mesmo que eu tenha agido de maneira inadequada em um primeiro momento. Mas se eu reconheci o erro, honesta e humildemente estou me dispondo a buscar o desafeto para uma conciliação e fiz quanto estava ao meu alcance naquela conjuntura, eu posso, preciso e devo ficar em paz. Ao outro surgirá um outro dever evangélico, que é o da reconciliação. Um caminho com duas vias. O que se concilia vai ao encontro. O que reconcilia, enfatizando a sílaba, vem ao encontro. E os dois se encontram num determinado ponto. E assim, à luz do Evangelho, para o efeito final do diálogo, da compreensão, do respeito, do entendimento, já não importa mais quem está menos certo, mais certo, menos errado, mais errado,
porque o que conta efetivamente é se um tomou a iniciativa da conciliação e o outro tomou a iniciativa da reconciliação. Ambos se entenderão, volta ao equilíbrio, volta à harmonia, volta a paz, o entendimento, o respeito recíproco e a convivência se restabelece em nível satisfatório. E por que o Evangelho nos propõe a conciliação imediata? Por muitos fatores. Mas agora, para entrar no tema específico da noite, porque, recordando um brocardo popular, para morrer, basta estar vivo. Hoje pode ser o nosso último dia, não pode? Pode ser a nossa última noite, ou a última noite do nosso adversário, a última noite do nosso inimigo. Se vocês me permitem, se alguém tiver que desencarnar hoje, que seja ele, não é? Não é isso? Por favor, não me levem a sério, tá? Não me levem a sério. É que eu incorporei aqui um dos meus obsessores, tá? Que não vai com a minha cara. É um dos meus adversários. Pois bem, e se desencarnarmos hoje? Falando sério, retomando o estudo. Pior para nós, pior para o outro que partiu, porque teremos adiado no tempo e no espaço a conciliação, a reconciliação. Porque nós somos espíritos imortais. Nós somos espíritos imortais. A mágoa, o ressentimento, o ódio, o desejo de vingança, a hostilidade reprimida, são estados espirituais. Embora possa repercutir no átomo, na molécula, na célula, nos órgãos, a mágoa é um estado de alma, é um estado de espírito. E se o espírito é imortal, significa que a mágoa, o ressentimento, enfatizando a sílaba, ressentir, sentir de novo, sentir outra vez, sentir muitas vezes a mágoa inicial, isto é ressentimento. Mágoa significa más águas, e por isso nos afogamos nas mágoas. Mágoa, más águas. A mágoa segue com o espírito. E se não nos reencontrarmos no mundo espiritual, se não reencontrarmos o desafeto, sejamos nós os responsáveis pelo conflito, seja ele, não importa, teremos adiado, talvez por séculos, milênios, a oportunidade do entendimento. E cá entre nós, não é possível experimentar uma alegria sem jaça, não é possível viver num céu sem nuvem, enquanto a nossa alma estiver dominada pela mágoa, pelo ódio, pelo rancor, pela hostilidade reprimida.
Prometa a si mesmo nunca perdoar. Prometa a si mesmo nunca esquecer uma ofensa. E depois você me diz se está feliz, se você está leve, livre, solto, solta. Me diga se você está em paz, guardando estes sentimentos nefastos, negativos. Eu não consigo ser feliz estando magoado com alguém. Eu preciso dar um jeito nesta mágoa. Porque o perdão, se é bom para o outro, será sempre melhor para quem o concede. Perdoar diz respeito muito mais a nós. Eu me libero, eu me liberto, eu me livro das amarras, das algemas, do gesso, deste peso desagradável que está me infelicitando. Se alguém, pois, desencarna odiando-nos, magoado conosco, ele leva consigo este estado de alma. E se, estando encarnado, ele vinha nos injuriando, nos caluniando, nos ofendendo, tentando fazer algum mal, prejudicar-nos de alguma forma, a morte não será empeço, não será impedimento para que ele continue fazendo assim. E até com mais intensidade, e até com mais facilidade, porque agora ele está livre do peso orgânico, ele tem mais liberdade de movimentos, ele tem a favor de si a invisibilidade, a intangibilidade. Ele passa a ter tempo para me observar, para me acompanhar, me auscultar. E ele vai encontrar espíritos interessados em associar-se a ele na empresa de me perturbar, de me afligir, de me obsidiar. Numa expressão inadequada, mas pedagógica, é mau negócio eu não perdoar. Eu não desculpar, eu não tomar a iniciativa do entendimento, da pacificação, do reequilíbrio, da reharmonização, eu perco com isto. Perco muito mais do que supostamente ganho, alimentando um sentimento nocivo para mim. O Evangelho, nesta noite, pois, nos recomenda orar por um inimigo que morreu. Orar por um inimigo que morreu. Em verdade, caso tenhamos alguém a quem se possa dar o qualificativo de inimigo, oremos por ele hoje. Repare que quase sempre nas nossas orações coletivas ou particulares, oramos pelos afetos, né? Senhor, abençoa o cônjuge até que nem tanto, né? Mas abençoa meus filhos, e abençoa meus filhos, e abençoa meus filhos, e abençoa meus filhos, os netos, e ficamos nisto. E ficamos neste circuito estreito. Eu oro só para aqueles a quem eu amo. Quando precisamos orar
por todos, na verdade. Até porque este inimigo que morreu, que na verdade não morreu, está vivinho da Silva, além de se tornar um obsessor, um perseguidor, na próxima encarnação pode vir nosso cônjuge, nosso pai, nossa mãe, nosso filho. Expressão inadequada, mas pedagógica. É mau negócio não perdoar. É mau negócio não reconciliar. Amanhã, eles retornarão. Porque se não formos capazes de nos relacionar bem com o vizinho, com aqueles que fazem parte do nosso circuito, do nosso mundo, só vindo para mais perto para que possamos nos entender. Então a lei de justiça providencia para que afetos e desafetos, credores e devedores se reúnam no tempo, se reencontrem no tempo, para que ambos tenham agora, pelos laços da consanguinidade, a possibilidade do entendimento, forçado pelos vínculos inquebrantáveis. Com a reencarnação, com a lei de justiça, com a lei de causa e efeito, vamos entendendo as dificuldades encontradiças na intimidade doméstica. Quantas dedicações não compreendidas, quantas dedicações não aceitas, não retribuídas, quanta ingratidão de certos afetos aos quais amamos até ao sacrifício, à renúncia, ao suor, às lágrimas, mas não há o que fazer no imediato. Por quê? Porque é mágoa, ressentimento, ódio, desavença, dívida, cristalizadas, petrificadas, que se tornaram agora antigas. E se a gente não desfaz um mau entendimento de agora, daqui um século ou dois poderá ficar bem mais difícil. Pelos prejuízos que advirão da não conciliação ou da não reconciliação. Amores, o Evangelho começa assim: a caridade para com os inimigos deve acompanhá-los no além-túmulo. Para quem está com o Evangelho, não por acaso, Allan Kardec começou assim: a caridade para com os inimigos. É provável que o nosso inimigo não tenha razão. É provável que o nosso inimigo esteja levando a ferro e fogo uma situação que não era para tanto. É, portanto, possível que o nosso inimigo não mereça a nossa oração. Mas ele precisa. Por isso Kardec, com a sua sapiência, diz: a caridade para com os inimigos. Caridade é a virtude que aplicaremos especialmente quando falta ao beneficiário o direito, quando falta ao beneficiário o mérito. Toda vez que eu pensar
ou pensarmos, mas eu fazer o bem para fulano, ele não merece. A caridade manda que façamos para quem não merece. Por isso é caridade, porque fazer o bem para quem merece não é caridade, é justiça. Seria injusto não fazer o bem para quem merece. E fazer o bem para quem supomos não merecer, não é uma questão de justiça, é uma questão de misericórdia. Coração para com as misérias alheias. Há um pensamento bonito que circula no movimento espírita: ama-me quando eu menos mereço, porque é quando eu mais preciso. Compreendem? Esta é a lógica cristã. Os sãos não necessitam de médico, não se dá um pão para quem não está faminto, não se dá um copo de água para quem não está sedento, não se dá uma peça de roupa para quem não está nu, não se dá remédio para quem não está doente. E há um pensamento lindo aqui, que eu vou pedir a todos paciência, e não me queiram mal, porque isso não vai fazer bem para vocês, né? Está dito aqui, devemos pensar que o mal que eles nos fizeram foi para nós uma prova, um teste. Eu sou cristão mesmo, como saber? Vou fazer um malzinho para ele. Ele é mesmo capaz de perdoar? Vou fazer um malzinho para ele. É uma prova, um teste, uma avaliação. Como saber se o professor está indo bem na disciplina? Como saber se o aluno está indo bem na disciplina sem a prova? A prova avalia o professor e avalia o aluno. A prova, portanto, não é ruim, não é uma tragédia, não é uma desgraça, é uma bênção para todos. Não, porque nem todos têm olhos para perceber isto. E o texto dirá que pode ser útil ao nosso adiantamento, a prova, se a soubermos aproveitar. Se soubermos aproveitar o ódio do outro, nós nos descobriremos amando mais. Se soubermos aproveitar a perseguição do outro, a injúria do outro, a calúnia do outro, o mal do outro, isto poderá redundar em um grande bem para nós. O brocardo popular nos ajuda. Se a vida te der um limão, faça dele uma limonada. Não é mais, já chegamos no estágio de maturidade, que não devemos nos impressionar tanto com o mal que nos intentam fazer. Hoje, 21 séculos depois da vinda pessoal do Cristo, o que nos deve importar é não o mal que porventura nos façam, mas o bem que podemos fazer. Porque mais importante do que o mal que supõem fazer contra mim é o bem que eu posso fazer. Não somos infelizes tanto pelo que nos fazem, mas somos infelizes pelo bem que não fazemos a favor nosso e do mal que fazemos para o outro, quando na verdade é mal para nós mesmos. E Kardec dirá,
esta prova do ódio, da inimizade e tudo, pode ser mais útil ainda que as aflições de ordem puramente material, por nos permitirem juntar à coragem e à resignação, a caridade e o esquecimento das ofensas. Com objetividade, o mal que me fazem pode me proporcionar mais bem do que um câncer. O mal que me fazem pode se transformar num bem maior do que a fome, do que a sede, do que o desemprego, do que a nudez, do que qualquer problema de ordem material. Pior para mim não é a doença, a nudez, a fome, a sede. O pior para mim é o ódio, é a mágoa, é o rancor, porque isto me deprime, isto me animaliza, isto me rebaixa. Kardec diz isto. Com a fome, a sede, a nudez, etc., a doença, eu treino coragem, eu treino resignação, mas isso não é tão difícil assim. Agora, se eu consigo esquecer o comportamento inadequado do outro, isto me coloca num patamar muito superior à simples resignação ou coragem diante de uma situação de ordem material. É por isso que vemos pessoas doentes, fisicamente resignadas, mas levando para o túmulo mágoas, ódios, ressentimentos, porque era mais fácil suportar a dor física do que suportar a dor moral. Então, Kardec, com Jesus, nos diz claramente: mais vale um ódio de alguém que superamos, orando por um desafeto. Do ponto de vista da evolução, isso nos traz mais ganho do que simplesmente suportar uma doença sem reclamar. Está escrito aqui, eu só estou no esforço interpretativo, valorizando as ideias, mas é o que está aqui colocado para nós. Vamos, pois, a partir de agora, orar por aqueles que, porventura, não nos estimem, com ou sem razão. Façamos a nossa parte e sigamos. Que o Senhor a todos sempre nos abençoe. Uma alegria imensa. Amo Andradina. Amo vocês.